Você já se perguntou se Deus ainda fala com as pessoas nos dias de hoje? Já imaginou acordar no meio da noite com uma voz celestial chamando pelo seu nome, uma voz que não vem da terra, mas do próprio céu? Em um mundo tão cheio de ruídos, distrações e falsas vozes, será possível que ainda existam corações sensíveis o suficiente para escutar o sussurro divino? A história que vamos revelar agora é mais do que um simples relato bíblico. É um chamado à consciência, um alerta espiritual e um convite direto ao mais profundo dos encontros com o Criador. Estamos falando de um menino, ainda jovem, inocente em formação, que em plena madrugada foi despertado não por sonhos, mas pela voz audível de Deus. Esse menino não era sacerdote, nem rei, nem guerreiro. Ele não tinha títulos, não era conhecido entre os poderosos e nem sequer entendia ainda completamente o que significava servir a Deus. Mas foi justamente em sua simplicidade, no silêncio do templo, enquanto o mundo dormia, que ele foi escolhido. Deus o chamou pelo nome, não uma, mas 3 vezes. E isso muda tudo, porque quando Deus chama, ele transforma destinos. Quando Deus fala, ele quebra barreiras, desfaz o medo e planta no coração uma missão eterna. Essa história não fala apenas de um chamado antigo. Ela nos mostra como o céu age em tempos de decadência espiritual. Enquanto os sacerdotes perdiam o temor, enquanto o povo caminhava distante da presença, Deus escolhia um menino, um símbolo de renovação, de esperança, de uma nova geração que seria marcada não por tradições vazias, mas pela revelação direta do Altíssimo. E essa revelação começa com uma simples resposta: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma frase que se tornou símbolo de obediência, de prontidão e de rendição. Ao mergulhar nessa narrativa, você não apenas entenderá o que aconteceu naquela noite, mas será confrontado com uma pergunta profunda. Será que você também está ouvindo? Será que, no meio do barulho da sua rotina, você ainda reconhece a voz de Deus? A história do menino que ouviu o Senhor enquanto dormia não é apenas sobre ele, é sobre nós, sobre o tempo que vivemos, sobre o que o céu ainda deseja falar, sobre o que o céu ainda deseja falar com aqueles que têm ouvidos para ouvir. E antes de seguirmos nessa jornada espiritual profunda, eu quero te fazer um convite especial. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Sim, abra seu coração, compartilhe aquilo que está pesando na sua alma, porque este vídeo não é apenas um conteúdo informativo. Ele é uma porta aberta para o mover de Deus. A oração é a ponte que conecta o nosso espírito ao coração do Pai. É através dela que falamos, mas também ouvimos. É na oração que o céu responde, que o impossível se curva, que a alma encontra direção. Não importa se você nunca orou antes ou se já está cansado de clamar. Deus ouve, Deus responde. E muitas vezes ele fala de maneiras surpreendentes, como aconteceu com aquele menino. Às vezes Deus escolhe o silêncio da noite, outras vezes ele usa um vídeo como este. Mas o que ele mais deseja é um coração disponível. Então deixe aqui nos comentários a frase: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou compartilhe o seu clamor pessoal. Vamos orar com você, vamos orar por você e juntos vamos testemunhar o que Deus ainda pode fazer. Se essa mensagem já tocou o seu coração, se você sentiu que algo está acontecendo dentro de você, então deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda essa palavra a alcançar outros corações que estão sedentos por direção, por consolo, por uma voz do alto. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontra não apenas vídeos, mas encontros com a palavra viva, revelações profundas, histórias bíblicas que transformam e guiam. Cada novo vídeo é uma chance de crescer espiritualmente, de se aproximar do propósito de Deus e de se tornar parte de uma geração que escuta, responde e obedece. O que vem a seguir vai te emocionar, vai te confrontar
e principalmente vai te lembrar de que Deus ainda chama e que às vezes Ele fala enquanto você dorme. Naqueles dias, o som do céu havia se calado sobre Israel. A terra parecia mergulhada em um silêncio estranho, um vazio espiritual que ecoava nos corações do povo. O tempo em que Deus falava com frequência através de visões, sonhos e profecias parecia distante, quase esquecido. O sacerdote Eli ainda ocupava a posição de liderança no templo, mas a chama da revelação já não ardia como antes. O povo se acostumava à ausência de direção, e a fé que outrora movia multidões agora parecia engessada pela religiosidade. O templo de Siló permanecia em pé, mas a glória que habitava ali já não se manifestava com intensidade. Era como se o céu estivesse aguardando algo, ou alguém. A escassez da palavra profética não era um acaso. O coração da liderança sacerdotal havia se corrompido. Os filhos de Eli, que deveriam zelar pelo sagrado, tratavam as ofertas com desprezo, tomavam para si o que pertencia ao Senhor e cometiam abusos diante do povo. E Eli, embora percebesse a perversidade dos seus filhos, permanecia passivo. Era um líder cansado, acomodado, talvez temeroso, incapaz de corrigir com firmeza aquilo que feria a santidade de Deus. Diante disso, o Senhor decidiu fazer silêncio, não por fraqueza, mas por justiça. Quando o coração humano se endurece, o céu se cala para que o homem sinta falta da sua presença. E foi nesse contexto de abandono e trevas espirituais que uma nova luz começou a se acender. Mas como Deus responderia a essa escuridão? Não com trovões, nem com reis, nem com guerreiros. O plano do Altíssimo se desenhava de forma sutil, escondida aos olhos dos homens. Uma mulher estéril chamada Ana, movida pela dor e pela fé, havia feito um voto. Ela consagrou seu filho, ainda antes do nascimento, ao serviço de Deus. E este menino, nascido sob oração, crescia dentro do templo, sob o olhar cansado de Eli, mas aos cuidados de um Deus que silenciosamente preparava a próxima geração profética. A voz de Deus estava prestes a ser ouvida novamente, não por meio dos sacerdotes, mas por meio de um menino. Um pequeno servo simples e obediente que dormia aos pés da Arca da Aliança. Se essa palavra já te tocou até aqui, comenta. Mesmo no silêncio, Deus está preparando algo. Ou escreva o que você sente quando parece que Deus está em silêncio na sua vida. Isso ajuda outras pessoas a se identificarem e fortalece nossa comunidade de fé. Vamos continuar juntos nessa jornada. Na medida em que a luz da revelação parecia ter se apagado em Israel, Deus já havia iniciado uma obra silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas profundamente alinhada ao seu plano eterno. E no centro desse mover discreto estava Samuel, um menino fruto de uma promessa, gerado em lágrimas, consagrado antes mesmo de nascer. A mãe, Ana, havia entendido algo que muitos em sua época haviam esquecido, que Deus responde a corações quebrantados. Seu clamor não foi egoísta, mas profético. Ela não pediu apenas um filho, ela ofereceu um servo, e Deus aceitou a oferta. Por isso, o nascimento de Samuel não foi apenas o fim da esterilidade de Ana, mas o início do fim do silêncio de Deus sobre Israel. Enquanto os filhos de Eli corrompiam o sacerdócio, Samuel crescia no meio do templo, servindo com simplicidade, dormindo perto da Arca da Aliança, limpando o lugar santo, talvez sem saber que o próprio Deus o estava observando. Cada ato de obediência era como uma semente lançada no altar. E ainda que não houvesse sinais visíveis de que algo estava prestes a mudar, o céu estava em expectativa. Era um tempo de gestação espiritual. Samuel não sabia que carregava um chamado, não entendia ainda o peso de sua presença naquele lugar. Mas o Pai, que sonda os corações, já o havia separado. E é aí que o cenário ganha uma profundidade ainda mais intensa. Siló, o lugar onde Deus havia escolhido estabelecer sua presença, agora era uma sombra do que já foi.
O sacerdote Eli, já idoso e com os olhos turvos, parecia perder também a visão espiritual. Ele conhecia as tradições, sabia o protocolo, mas já não discernia com clareza o mover de Deus. Mesmo assim, foi ali que Deus decidiu falar novamente. E não com Eli, mas com Samuel. Uma escolha que parecia ilógica aos olhos naturais, mas completamente coerente com o padrão divino. Deus escolhe os improváveis. Ele fala com os pequenos. Ele confia os segredos do céu àqueles que ainda têm ouvidos puros, livres das distrações da vaidade religiosa. E foi durante a noite, enquanto todos dormiam, que o sobrenatural se manifestou. Samuel estava deitado, talvez envolto na paz de um dia comum, quando ouviu pela primeira vez seu nome sendo chamado. Uma voz clara, audível, real. Mas ele não sabia de quem era. Imaginando que fosse Eli, ele se levanta e corre até o sacerdote. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eli, confuso, responde que não havia chamado. Samuel volta a deitar-se, mas a voz retorna. Outra vez, ele se levanta e vai até Eli. E mais uma vez é orientado a voltar. Isso se repete uma terceira vez. O menino ainda não conhecia o Senhor de forma íntima. Não havia aprendido a distinguir a voz divina da voz dos homens. Isso nos mostra o quanto é importante não apenas servir, mas conhecer o Deus a quem servimos. Quantos hoje vivem dentro do templo, mas não reconhecem a voz do Altíssimo? Na terceira vez, Eli, com sua sensibilidade adormecida, finalmente percebe que o Senhor estava chamando o menino e dá a ele uma instrução que mudaria sua vida. Se ele te chamar novamente, responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase é mais do que uma resposta. É uma entrega, um portal espiritual que se abre quando alguém se dispõe a escutar e não apenas falar. Naquele momento, Samuel aprende que a verdadeira oração começa na escuta. E com essa consciência, ele volta ao seu lugar de descanso, mas agora com o coração desperto. Deus estava prestes a falar de maneira direta, e Samuel estava prestes a cruzar a linha entre a infância e o chamado profético. A imagem é profundamente simbólica. Um menino, deitado perto da arca, ouvindo a voz de Deus em meio ao silêncio da madrugada. Enquanto os filhos de Eli desprezavam o altar, Samuel o santificava com sua presença. Enquanto Eli se apagava, Samuel começava a brilhar, e a forma como Deus escolheu se revelar nesse momento revela muito sobre sua natureza. Ele não precisa de multidões, nem de grandes eventos para iniciar algo novo. Às vezes, ele fala baixinho, no quarto escuro, ao pé da cama, para quem está disposto a responder. Se até aqui essa história já tocou seu coração, escreva nos comentários: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou, se preferir, compartilhe como você reconhece a voz de Deus nas suas madrugadas, nos seus momentos de silêncio. Isso ajuda outros a se identificarem com você e fortalece a fé de todos que passam por aqui. Vamos continuar, porque o que Deus revelou a Samuel naquela noite vai estremecer o seu espírito. Naquela noite em Siló, algo extraordinário aconteceu. A escuridão ainda reinava no templo, e o silêncio dos homens parecia absoluto, mas os céus estavam abertos. Deus havia encontrado um coração disponível. Samuel, agora deitado, com a mente em alerta e o espírito sensível, esperava. Não mais confuso, mas pronto. A voz ecoou pela quarta vez: Samuel, Samuel. E pela primeira vez, o menino respondeu como foi instruído: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase, simples aos ouvidos humanos, soou como música diante do trono celestial. Era o início de uma aliança, o primeiro diálogo entre o Criador e um menino que ainda não sabia a dimensão do que estava sendo confiado a ele. Deus não falou com voz suave, nem entregou palavras leves. O que ele revelou foi pesado, direto, carregado de juízo. A primeira mensagem profética recebida por Samuel foi uma sentença contra a casa de Eli, o sacerdote que o criava.
um contraste profundo. O menino seria porta-voz da queda de quem o havia acolhido. O Senhor disse que os pecados dos filhos de Eli não seriam expiados, que o juízo estava determinado e que a omissão do sacerdote havia ultrapassado os limites da misericórdia. Imagine o impacto dessas palavras em um coração tão jovem. Samuel havia ouvido Deus pela primeira vez, e o que escutou foi o som da justiça divina sendo liberada sobre a liderança religiosa de Israel. Ao amanhecer, Samuel permaneceu em silêncio. Carregava dentro de si uma palavra pesada demais para ser dita. Temeu contar a Eli. Como poderia? O sacerdote, ao perceber o comportamento do menino, exigiu que ele revelasse o que o Senhor lhe dissera. E Samuel, com temor, mas com fidelidade, contou tudo, não escondeu nada. Foi a primeira prova da seriedade do seu chamado. Falar a verdade, mesmo quando ela dói. Eli, resignado, apenas respondeu: é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. A partir daquele dia, algo mudou em Israel. As pessoas começaram a perceber que havia uma nova voz profética entre elas. Samuel crescia não só em estatura, mas em graça e respeito diante de Deus e dos homens. O Senhor estava com ele, e tudo o que ele dizia se cumpria. A Bíblia relata que nenhuma de suas palavras caía por terra. Isso não era um dom de adivinhação, mas o selo de que sua voz estava alinhada à vontade divina. O menino que ouvira Deus enquanto dormia, agora se tornava um canal visível da voz do céu para uma nação inteira. O tempo de silêncio havia terminado. Samuel não apenas servia no templo, ele agora carregava a presença. Ele se tornava a ponte entre o povo e o Senhor. Em um tempo onde a estrutura estava corrompida, Deus escolheu uma nova forma de se manifestar, por meio da obediência, da inocência e da prontidão de um menino. Era o começo de uma nova era espiritual em Israel. E enquanto Eli e seus filhos se apagavam, Samuel surgia como uma tocha acesa no meio da escuridão. Ele não buscou ser reconhecido, mas foi reconhecido. Não buscou autoridade, mas a autoridade veio. Porque quem ouve a Deus no secreto será usado no público. Essa história nos ensina algo profundo. Não importa a idade, o status ou o lugar. Quando há um coração disposto a ouvir, Deus fala. Quando há alguém disposto a obedecer, Deus confia. E quando há alguém disposto a permanecer, mesmo sem entender tudo, Deus honra. Samuel não pediu para ser profeta. Ele apenas respondeu. E essa resposta mudou tudo. Mudou a história de Israel. Mudou a linhagem profética. Mudou a forma como Deus se relacionava com seu povo. E tudo isso começou com uma criança ouvindo no silêncio da madrugada. Se essa mensagem já fez algo se mover dentro de você, escreva nos comentários: eu quero ouvir Deus como Samuel. Ou, fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Escreva isso como uma declaração, como um clamor. Seu comentário pode ser o despertar de alguém que, como Samuel, ainda não entendeu que está sendo chamado. E continue comigo, porque o que Samuel viveria depois desse chamado revelaria ainda mais o coração de Deus. O chamado de Samuel naquela noite não foi um evento isolado, mas o início de uma jornada contínua, profunda e progressiva. Deus havia falado com ele, e a partir daquele instante, o menino já não era mais o mesmo. Ele havia cruzado uma linha invisível entre a infância e o propósito, entre o templo como lugar físico e a presença de Deus como realidade viva. E é nesse contexto que começamos a ver o amadurecimento de Samuel, não apenas como servo, mas como profeta. Alguém que carrega em si a responsabilidade de ouvir o céu e responder com fidelidade aqui na terra. Ao mesmo tempo em que Samuel crescia, o povo começava a sentir novamente os efeitos da voz profética. A presença de Deus voltava a ser sentida em Siló, não como uma emoção coletiva, mas como uma consciência espiritual. O Senhor continuava a se revelar a Samuel por meio de sua palavra. O menino que antes ouvia em sonhos, agora discernia em vigília.
E enquanto muitos ainda estavam presos aos rituais mecânicos do templo, Samuel se tornava morada de revelação. Ele era jovem, sim, mas sua autoridade vinha do Espírito. Cada palavra que pronunciava vinha carregada de propósito, e o povo percebia: Deus estava de volta a Israel. O mais surpreendente é que, em meio a tudo isso, Samuel nunca deixou de servir. Ele não abandonou o templo, não exigiu posição, não se engrandeceu. Continuava realizando as tarefas cotidianas com a mesma simplicidade de antes. Isso nos revela algo poderoso. O verdadeiro chamado não é acompanhado por vaidade, mas por humildade. Samuel entendia que a grandeza de seu ministério não estava em ser visto, mas em ser obediente. E é nessa obediência silenciosa que o céu se move com mais força. Com o tempo, Deus começou a usar Samuel para trazer direção à nação. Era ele quem os líderes procuravam. Era ele quem os reis consultariam no futuro. Mas naquele momento, Samuel ainda estava sendo moldado. E parte desse processo aconteceu num cenário muito específico: a guerra contra os filisteus. Israel, enfraquecido espiritualmente, foi à batalha sem consultar o Senhor. E confiando mais nos objetos sagrados do que na obediência, levou a Arca da Aliança como se fosse um amuleto. O resultado foi trágico. A arca foi tomada, os filhos de Eli morreram em combate, e a notícia trouxe a morte do próprio sacerdote. A velha guarda havia caído e o símbolo da presença de Deus fora levado pelos inimigos. Era um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Mas até nos dias mais escuros, Deus tem um remanescente. Samuel permaneceu, não porque fosse forte, mas porque era fiel. E foi a partir dele que Deus começou a restaurar a nação. Samuel entendeu que a presença de Deus não é manipulável, que a glória não se carrega em objetos, mas em vidas consagradas. Ele não buscava glória própria, buscava o retorno da glória de Deus. E por isso tornou-se voz em tempos de silêncio, coluna em tempos de queda, direção em tempos de caos. E então chegou o momento em que Samuel começou a interceder não apenas por revelações individuais, mas pela nação inteira. Ele convocou o povo ao arrependimento, à consagração, à aliança renovada. Começava ali um novo ciclo, não mais marcado por formalidades religiosas, mas por um chamado sincero de volta à presença. Samuel não apenas ouviu Deus enquanto dormia, ele continuou ouvindo enquanto todos à sua volta estavam acordados, mas surdos espiritualmente. Essa é a grande diferença. Ele não teve uma experiência isolada com Deus. Ele cultivou um relacionamento contínuo, e isso é o que o tornou uma das vozes mais confiáveis e reverenciadas da história bíblica. Se você sente que também quer manter esse tipo de conexão com Deus, mesmo em tempos difíceis, escreva nos comentários: quero ouvir a Deus todos os dias. Ou que minha vida se torne morada da presença. Essas frases, além de fortalecerem sua fé, ajudam outras pessoas que leem a se conectar espiritualmente com o conteúdo. Vamos continuar essa jornada, porque a história de Samuel ainda guarda lições poderosas que vão impactar sua alma. A partir do momento em que Samuel começou a interceder pela nação, uma atmosfera espiritual diferente passou a envolver Israel. Já não era mais apenas o menino que ouvira Deus durante a madrugada. Agora, ele se tornava um guia, uma ponte viva entre o céu e o povo, um verdadeiro sacerdote profético. Mas sua atuação não se limitava a mensagens espirituais ou visões em momentos de oração. Samuel compreendia que o verdadeiro mover de Deus exige ações concretas, obediência prática e uma liderança que se submete à voz divina acima da lógica humana. E por isso, ele começou a convocar o povo não apenas ao arrependimento individual, mas a uma mudança coletiva, a um retorno sincero à aliança quebrada. Foi em um desses momentos que Samuel chamou o povo a reunir-se em Mispá, um local simbólico de decisões importantes na história de Israel. Ali,
ele declarou que, se o povo realmente desejava voltar ao Senhor, precisaria abandonar os ídolos, quebrar os altares de Baal e de Astarote e consagrar-se por completo. A resposta do povo foi profunda. Houve confissão, jejum, lágrimas. Foi um movimento de arrependimento coletivo e Samuel, mais uma vez, intercedeu por eles. E enquanto o povo orava e clamava, os filisteus se aproximaram para atacá-los. Era como se o inimigo soubesse que algo poderoso estava prestes a ser restaurado e quisesse impedir. Mas naquele dia, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. Com um trovão poderoso, confundiu os inimigos e entregou a vitória nas mãos de Israel. Samuel ergueu uma pedra naquele lugar e a chamou de Ebenezer, que significa "até aqui nos ajudou o Senhor". Essa pedra era mais do que um memorial físico. Era um marco espiritual, um lembrete para o povo e para as gerações futuras de que a vitória não vem da força humana, mas da dependência total do Deus vivo. Aquela geração viu com os próprios olhos o que acontece quando o povo se volta ao Senhor com integridade. Samuel, naquele momento, consolidava sua posição como juiz e profeta, conduzindo o povo com discernimento e temor. Mas os anos passaram. Samuel envelheceu e, como era costume, designou seus filhos para julgarem sobre Israel. Porém, seus filhos não seguiram seus caminhos. Foram atraídos por subornos, distorceram a justiça e novamente o coração do povo se agitou. Só que dessa vez, ao invés de buscar a restauração espiritual, o povo fez um pedido diferente. Eles queriam um rei. Queriam ser como as outras nações. Desejavam um governo visível, uma figura humana para liderá-los em batalhas. E esqueceram que o seu verdadeiro rei era o Senhor. Esse pedido feriu profundamente Samuel. Era como se todo o esforço, toda a intercessão, todo o zelo que ele carregava por Deus estivesse sendo rejeitado. Mas o Senhor o consolou, dizendo: "Não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles". Mesmo assim, Samuel obedeceu. Advertiu o povo sobre as consequências de ter um rei humano. Disse que eles teriam que servi-lo, pagar tributos, obedecer leis impostas por homens falhos. Mas mesmo diante do aviso, o povo insistiu. E então, Samuel foi guiado por Deus a ungir Saul como rei, o primeiro rei de Israel. Um homem que, à primeira vista, parecia forte, valente e respeitável. Mas Samuel sabia que a aparência não era tudo. Ele manteve-se em oração, em alerta, sempre sensível ao que o céu revelava, mesmo quando o povo estava distraído pelas aparências. Esse novo capítulo na história de Israel revelaria ainda mais o papel essencial de Samuel como profeta. Ele não era apenas um homem de palavras, mas um vigia espiritual da nação, um intercessor constante, um porta-voz da vontade de Deus. Mesmo quando tudo ao redor parecia seguir uma direção natural, Samuel permanecia conectado com a direção sobrenatural. Ele foi testemunha da transição de uma teocracia para uma monarquia, mas seu papel como profeta jamais foi substituído. O menino que havia ouvido a voz de Deus enquanto dormia, agora se tornava aquele que falava com reis, confrontava decisões erradas e mantinha o altar aceso. Se você sente que Deus também te chama a ser um intercessor da sua geração, escreva nos comentários: "Quero ser como Samuel, fiel até o fim". Ou: "Senhor, levanta-me como voz profética nos meus dias". Essas frases fortalecem a sua fé e despertam o coração de outros que leem. A jornada ainda continua, e o que Samuel ainda viveria mostraria que ouvir a Deus é apenas o começo de uma vida marcada pelo sobrenatural. Mesmo com o povo desejando um rei e com Samuel obedecendo a ordem do Senhor para ungir Saul, a missão do profeta não havia terminado. Na verdade, ela apenas ganhava novas camadas. Samuel compreendia mais do que ninguém que o cargo real não anulava a soberania divina. E por isso, mesmo após Saul assumir o trono, ele permaneceu sendo o elo entre o céu e a terra.
O menino que um dia ouviu a voz de Deus enquanto dormia agora era o homem que precisava ouvir a mesma voz no meio da política, da desobediência dos reis e das expectativas instáveis do povo. Samuel era, de fato, o guardião da voz de Deus, em uma geração que oscilava entre fé e rebeldia. Com o passar do tempo, Saul começou a mostrar sinais de impaciência espiritual. Em um momento decisivo, prestes a enfrentar uma batalha contra os filisteus, ele se sentiu pressionado pela demora de Samuel e decidiu oferecer sacrifícios ao Senhor por conta própria, um papel que era exclusivo do sacerdote ou profeta. Quando Samuel finalmente chegou, viu com tristeza que o rei havia ultrapassado os limites. A ordem de Deus havia sido quebrada por ansiedade e autossuficiência. A resposta do profeta foi direta, firme, cortante. Agiste loucamente. Agora teu reino não subsistirá. Saul ainda reinaria por um tempo, mas ali, espiritualmente, ele já havia sido rejeitado. Esse momento marca uma virada profunda. Deus revela a Samuel que escolheria um novo rei, alguém segundo o seu coração. E mais uma vez, o profeta seria o instrumento para ungir essa nova escolha. Deus envia Samuel à casa de Jessé em Belém. Lá, ele é apresentado a vários filhos fortes, altos, belos, todos com aparência de liderança. Mas Deus diz a Samuel algo que se tornaria uma das verdades mais poderosas da Escritura. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E então chega Davi, o mais novo, o que ninguém considerava, o que cuidava das ovelhas e não foi sequer convidado inicialmente. Mas era ele, o escolhido, o ungido. E ali, com o óleo derramado por Samuel, uma nova história começa a ser escrita. Samuel ungiu Davi em silêncio, longe dos olhos públicos, mas com o céu como testemunha. A presença do Espírito do Senhor veio sobre o jovem desde aquele dia. E mais uma vez, vemos o padrão de Deus se repetindo. Ele fala com os pequenos, levanta os improváveis e confia seus planos eternos àqueles que têm um coração obediente. Samuel, já avançado em idade, encerra seu ministério com a mesma fidelidade que demonstrou desde o início. Nunca buscou fama. Nunca quis reconhecimento, mas marcou a história de Israel como um dos maiores profetas de todos os tempos. A vida de Samuel é um lembrete vivo de que tudo começa com a disposição de ouvir. Um menino, deitado no templo, em um tempo de silêncio espiritual, se tornou um dos pilares do povo de Deus, porque disse: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." A fidelidade que começou no anonimato, no silêncio, na madrugada, continuou firme diante de reis, em guerras, em confrontos e em transições de poder. Samuel nunca perdeu o temor, nunca se desconectou da presença. Mesmo quando tudo mudava ao seu redor, ele permanecia ouvindo. Se você deseja viver uma fé como a de Samuel, escreva nos comentários: "Quero ouvir e obedecer como Samuel." Ou, "Mesmo em silêncio, eu permanecerei fiel." Essas frases são sementes de fé e podem alcançar outros corações. Compartilhe sua experiência também. Talvez Deus esteja usando este vídeo para te chamar, assim como chamou Samuel naquela noite. E o que vem depois é só o começo de uma vida guiada pela voz do Altíssimo. Se você chegou até aqui, é sinal de que essa história falou profundamente com a sua alma. E nós queremos muito saber como essa mensagem tocou o seu coração. Deixe seu comentário aqui embaixo escrevendo: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo." E compartilhe sua experiência, sua emoção ou até mesmo aquilo que o Espírito Santo revelou a você enquanto assistia. Seu comentário pode ser um instrumento que Deus usará para tocar outras vidas. Ele tem o poder de despertar fé, consolar corações e fortalecer quem talvez esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Esse vídeo foi preparado com zelo, oração e propósito, para que não fosse apenas mais uma narrativa bíblica, mas sim um encontro verdadeiro com a presença de Deus. Um despertar espiritual, um lembrete claro de que o Senhor ainda fala
e continua chamando os seus, assim como fez com Samuel. Se essa palavra impactou sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você encontra conteúdos espirituais que edificam, confrontam e renovam a fé de quem busca viver segundo a vontade de Deus. A cada novo vídeo, você será conduzido a conhecer mais profundamente a palavra, a história dos grandes homens e mulheres de fé e os ensinamentos eternos que ainda hoje nos transformam. E claro, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto fortalece essa missão e nos ajuda a levar essa mensagem a ainda mais pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante quando você interage com ele. Então curta, comente, compartilhe e seja parte ativa dessa comunidade de fé que está crescendo a cada dia. Antes de sair, assista ao próximo vídeo que já está aqui na tela final. Ele pode ser exatamente a continuação do que Deus começou hoje no seu coração. E lembre-se, o mesmo Deus que falou com Samuel naquela madrugada ainda deseja falar com você. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, sua casa e sua caminhada. Até o próximo vídeo.